Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela serva de Deus, monja Maria Cecília Baige, capítulo 6. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao entrar no Egito e em todo o tempo que lá permaneceu. Os demônios abalados, a adoração. Tínhamos chegado à porta da cidade e rendido as diversas graças ao Pai. Todos os demônios que lá eram adorados já se haviam abalados. Sentiam sobre si certo poder que os violentava a saírem dos simulacros, mas não sabiam de onde isto procedia, pois estava também para eles oculto o mistério divino. Já meu Pai operava aquilo que eu lhe havia suplicado. Entrei, portanto, na cidade, e o ídolo que se encontrava numa famosa árvore desfez-se em pedaços miúdos, e a árvore inclinou os seus ramos em ato de humildade para adorar-me e reconhecer-me por seu Criador e verdadeiro Filho de Deus. Agradeci ao Pai aquilo que se dignara operar e dei-lhe graças também por parte do povo, que então não conhecia o benefício que lhe tinha feito. Ao contrário, considerava suma desgraça aquilo que lhe havia ocorrido. Disse-me o Pai no instante em que se inclinou aquela criatura irracional para adorar-me: recebei, meu dileto filho, a homenagem desta criatura irracional, em sinal da homenagem que haveis de receber de muitas criaturas humanas, por amor das quais vos humanaste. E eu aceitei com muita alegria aquela adoração, apesar de proveniente de uma criatura irracional, sabendo que era um sinal e um penhor daquilo que devia receber das criaturas humanas. Em tudo isto, comprazia-me muito pela glória de meu Pai e a salvação deles. Podeis imaginar quanto me manifestei grato, meu Pai dileto, pelo que me havia dito, e com qual finura de afeto lhe agradeci e pedi-lhe por todos, especialmente por aqueles que devem receber o lume da santa fé. Os santos exilados desprezados. Ocorreram estes prodígios à minha entrada no Egito, pelo que o povo todo se abalou e julgava enorme desgraça, o que na verdade era grande misericórdia e graça do Pai. Minha querida mãe e seu esposo José foram reconhecidos como gente de nação diferente. Começaram muitos a ter-lhes raiva, de modo que receberam numerosos impropérios e maus tratos. Senti, esposa minha, grande compaixão por aquela gente tão cega e miserável. Oferecia todos os maus tratos e as injúrias ao Pai, e pedia se dignasse dar-lhe luz para todos e graça para reconhecerem o seu erro e ter piedade daquelas almas enganadas pelo demônio. Pedi-lhe ainda que, assim como eu sofrera tantos insultos e ofensas da parte daquele povo, por ele tão beneficiado, e em vez de agradecimentos pelo benefício só recebia ultrajes, ele se dignasse perdoar por minha causa as afrontas que de meus irmãos havia de receber, quando lhes concedesse algum benefício ou graça particular, que eles estimariam muitas vezes desgraça devido à sua cegueira. Eles desconhecem os benefícios divinos e, em vez de agradecer-lhe por eles, ofendem-no e aceitam os mesmos contra seu benfeitor. Eis uma das maiores injúrias dos irmãos ingratos ao Pai. Com isto, verdadeiramente lhe desagrada muito. Pedia-lhe com maior ardor que os perdoasse. Oferecia-lhe todas as afrontas por mim recebidas, para que a divina majestade se aplacasse e se mostrasse fácil quanto ao perdão imerecido, mas por mim impetrado. Mostrou-se o Pai muito aplacado por minhas súplicas e inclinado ao perdão. Minhas ofertas lhe eram excessivamente gratas. Tão grande era o amor com o qual escutava minhas súplicas, que não havia o que lhe pedisse e ele, com toda a benignidade, não me concedesse, embora da parte de meus irmãos tudo fosse imerecido.
Pedi-lhe ainda se dignasse dar virtude e graça a todos aqueles que, beneficiando o próximo por seu amor dele, recebem depois por recompensa ingratidões, insultos e injúrias. O Pai benigno prometeu-me fazê-lo com toda a liberalidade, mas ainda prometeu-me querer ele mesmo ser o remunerador do que fizessem por seu amor, e quanto menor for a gratidão e a remuneração que eles receberem das criaturas beneficiadas, tanto amor e superabundante será a gratidão e a remuneração que do Pai hão de receber. Obtido isto tudo, para os meus irmãos, rendi-lhe em nome de todos as devidas graças e por parte dos ingratos pedi-lhe perdão. Foi muito agradável ao Pai o ofício que eles empenhavam em seu nome e recebia-o como se fosse precisamente feito por eles. Por isso crescia seu amor para com eles, o que muito me alegrava. Suplicava-lhe que concedesse semelhante prazer também a todos os meus irmãos, quando perceberem que alguns são amados por ele e beneficiados, a fim de não penetrar em seu meio a paixão da inveja. Mas cada um com amor fraterno se alegre com o bem do outro, coisa, aliás, muito difícil entre os homens dominados pela paixão, que só pretendem todo o bem para si e não suportam a exaltação do próximo. O Pai me prometeu dar a todos a graça suficiente para vencer a mencionada paixão e a sua particular assistência àqueles que se utilizem-se das graças referidas. Quem nisto se deixa dominar pela paixão não quer se servir da graça que lhe dá o meu Pai, mas quer seguir a própria paixão e por isso superado e vencido fica privado do mérito, escravo da paixão a ela sujeito. É indigno do nome de irmão meu, pois quer agir de modo diferente daquele pelo qual agi, e não se serve da graça que lhe impetrei de meu dileto Pai, indigno igualmente de nome de Filho de Deus, verdadeiro filho do diabo, a seguir e secundar a paixão da inveja, da qual o diabo é pai, como de todos os outros vícios e paixões desordenadas, consolações e penas por seus irmãos. Sentia muita consolação por aqueles distintamente vistos que se serviriam tão bem da graça e superariam a paixão contrária à virtude. Por isto, louvava o Pai e agradecia-lhe em seu nome. Sentia também enorme pesar por aqueles que não queriam utilizar a graça, mas preferiam seguir a sua paixão indigna. Eram em grande número. Ficava, porém, muito amargurado, vendo a pouca importância dada pelos irmãos às graças, que eu com tanta súplica e também insistência impetrava ao meu Pai. E ele, com tanto amor e benignidade, lhes distribuía. Muitas vezes desafogava a minha pena diante do dileto Pai, dizendo-lhe frequentemente: Pai justo e misericordioso, inteiramente amor, todo caridade, tu vês a ingratidão e a obstinação de meus irmãos. Suplico-te, pois, perdoá-los, porque não sabem o que fazem. Não te conhecem e, portanto, não te estimam e não te amam. Eu bem sei quem és tu, meu amado Pai, e por isso consumo-me de amor e arde-me o coração pelo zelo de tua honra. Tu já vês, Pai amoroso, quanto faço e desejo trabalhar para que tu sejas honrado e glorificado. O teu nome seja também assim. Vês meu anelo de que cada um te honre, glorifique e exalte, que por um te ame, pelo menos um e sirva com toda a perfeição. Ah, Pai benigno, consola-me, fazendo de modo que todas as criaturas te conheçam, conforme tu és, se sujeitem de boa vontade ao teu império e vivam todos obedientes a ti. Não quero a minha glória, mas a tua, Deus verdadeiro, onipotente, imenso, incompreensível e inenarrável. Eis aqui teu Filho unigênito, estou pronto e sujeito ao teu querer. Fazei de mim o que quiseres, mas consola-me, Pai amantíssimo. A consolação desejada consiste apenas em que sejas conhecido, amado, servido, adorado por todas as criaturas com a maior perfeição possível. E isso não por outro fim, senão porque tu mesmo mereces. Desejo que todas as criaturas se salvem, a fim de que venham a dar-te glória e por eles sejam amados. Seja amado por toda a eternidade. Abraço neste intuito de bom grado a vida assim dificultosa e objecta, para que se cumpra a tua vontade qual ela é. Cada um se santifique por meio da tua graça e siga os meus exemplos. Ó Pai dileto,
Atende esta minha súplica com rescrito de graça e consola-me. O Pai muito se comprazia nestas súplicas. E para consolar-me, fazia-me ver o número dos eleitos, e depois dizia-me com grande amor: Tu és meu filho bem-amado, no qual ponho minha afeição, e pelo qual sou perfeitamente amado e obedecido. Consolava-me muito, esposa minha, ouvir meu Pai e ver o número das almas justas. Mas enquanto estava fruindo desta consolação, achava-se diante de mim um número muito grande das almas miseráveis, réprobas. E assim me amargurava a consolação, porque, como já disse, em outros lugares eu jamais tive, enquanto vivi sobre a terra, consolação alguma, que não fosse acompanhada de grande amargura, de modo que muitas vezes terminava em lágrimas amaríssimas de dor. Isto procedia sobretudo do fato de ver o grande número de almas que se precipitariam no abismo de todo mal e de toda pena e miséria. Oh, quanto me cruciava e quanto me amargurava este pensamento! Não só me arrancava as lágrimas dos olhos, mas era suficiente para amargurar-me a doçura que recebia das palavras amorosas de meu Pai. Se alguém se compraz ao receber retribuídos os afetos de quem ama, muito mais experimenta pesar ao ver ofendida, ultrajada e desonrada a pessoa amada. Ora, assim eu tinha grande consolo ao ouvir as palavras amorosas do meu dileto Pai. Muito mais, porém, experimentava depois pena e tormento, vendo-o tão ofendido, tão ultrajado, tão desonrado e ser tratado desta maneira pelo grande número das almas infelizes e obstinadas que se condenariam eternamente, que odiariam para sempre o meu Pai. Seriam outros sim por ele odiadas e se tornariam incapazes de receber ainda sua graça e retornar à sua amizade. É mal recebido. Tendo entrado na cidade, onde devia morar, via-me tão maltratado por aquela gente cruel, em vez de ser recebido com alguma cortesia. Não porque fosse o Filho de Deus, pois disso não tinham conhecimento algum, mas por compaixão natural de mim e de minha querida mãe. Verdadeiramente, esposa minha, era uma maravilha ver a gentileza de minha humanidade e o aspecto amável da minha querida mãe. Ora, estávamos tão cansados, em estado de causar dó. No entanto, não houve alguém que de nós tivesse compaixão. Oh, quanto me afligia tal crueldade! Quanto foi preciso a minha querida mãe e o seu esposo José procurarem para encontrar um asilo. Éramos repelidos por todos. Quanta pena sofria meu coração amoroso ao ver tamanha ingratidão. Oferecia tudo ao meu pai e pedia-lhe se dignasse dar àquela gente o contrário, não o mal, mas proporcionasse o bem e fizesse que toda a nação encontrasse refúgio em seu divino coração. Isto é, fosse iluminada e com o conhecimento dos divinos mistérios entrasse em sua lei e, portanto, também em sua glória. Suplicava-lhe igualmente desse tanta graça a todos os meus irmãos pobres, que não encontram abrigo da parte de ninguém, a fim de poderem sofrer com paciência a crueldade e as ingratidões que tem para com eles o próximo. É verdadeiramente então experimentei grande compaixão por todos aqueles pobres, que via e tinha presentes, muitos dos quais sabia que pereceriam de necessidades. Afligia-me muito a crueldade e a ingratidão para com os outros. Pedia ao Pai por uns e por outros, a fim de que a uns provesse e desse paciência e virtude, e a outros desse vísceras de piedade para com o próximo necessitado. Recomendava com mais amor aqueles pobres, os irmãos por mim mais amados, porque os mais semelhantes a mim, quanto os olhava com afeto e compaixão, especialmente aqueles que se haviam feito pobres por amor de mim, e para imitarem-me no sofrimento, e tornaram-se assim mais semelhantes a mim. Orava ao meu Pai que também os olhasse com o maior amor. Ele efetivamente o faz, porque tem alguma semelhança com o Filho dileto, por ele tão amado e ele tão grato. Pedia ainda a meu Pai, e fazia-o com grande frequência, que assim como eu não deixava passar um momento sem agir através das minhas orações junto dele em prol dos meus irmãos. Assim fizesse que também eles se empregassem sempre em prol das próprias almas, recordando-se de contínuo dos benefícios divinos e de quanto eu trabalhava por eles, e com atos de gratidão continuamente agradecessem ao Pai.
Oferecia-lhe, porém, aquilo que eu fazia sem cessar, para suprir suas deficiências, o que muito comprazia ao meu dileto pai. Sentia, de outro lado, grande pesar ao ver muitos de meus irmãos esquecidos do que fazia por eles, e sentia grande pena pelo que lhes adivinha de tal esquecimento, a saber, ficarem privados de muitas graças que deveras lhes teria conferido a liberalidade de meu pai. Pedia-lhe que inserisse em seus corações e em sua mente tal pensamento para que se fizessem dignos das graças divinas. Prometia-me fazê-lo, pai, como realmente não deixa de fazer, mas é tão grande a solicitude da maior parte de meus irmãos pelas coisas do mundo e pelas preocupações excessivas consigo mesmos, que pouco dão ouvidos às inspirações divinas. Pedia-lhe ainda que lhes concedesse contínua aplicação no trabalho pela salvação do próximo, a imitação de mim, que todo o tempo vivido no mundo o despendi por sua salvação, proveito e treinamento. Todas estas preces fazia o Pai, suplicando-lhe ajuda e graça, sem as quais ninguém é capaz de praticar bem algum. E se com tanta graça e auxílios tão numerosos são rebeldes e negligentes na prática do bem, que teriam feito sem isto? Verdadeiramente, o Pai, com grande amor e benignidade, vai realizando tudo aquilo a respeito do qual orei a Ele, prometendo-me a saber que poderiam meus irmãos ser meus verdadeiros imitadores, pelo que compete ao Pai amoroso, mas eles mesmos são os que não querem dar ouvidos às inspirações divinas e rejeitam a graça divina que com tamanha facilidade entraria em suas almas se elas vivessem mais esquecidas de si mesmas e das coisas do mundo e se aplicassem todos ao amor e ao serviço do Pai com vontade resoluta de cumprir em tudo sua santíssima vontade. Mas fazem justamente o oposto e por isto quase todos vão declinando do bem e praticam o mal com tanta facilidade que apenas disso se apercebem. Quanta aflição sentia no íntimo por este particular e quanto orava ao Pai, de modo que, para consolar-me, muitas vezes ele fazia ver como, por meio de sua potente graça, muitos de meus irmãos se portariam, na verdade, conforme eu desejava e pedia. Esta visão trazia algum consolo à minha alma, mas não pleno, porque meu desejo se estendia para todos, e aquela multidão que eu via falhar era causa de ser muito tênue o consolo e imenso o pesar. Encontraram um vil tugúrio. Havendo rodado muito, pois para encontrar algum asilo, por fim encontramos um lugar muito vil. Ali ninguém havia habitado por ser tão mal acondicionado e incapaz de dar conforto a quem quisesse lá estar com as comodidades indispensáveis. Esta foi, portanto, esposa minha, a habitação que tive naquele país, e ainda a muito custo. Ali entramos, e como se fosse um palácio fornecido de todo conforto, demos graças ao Pai. Tanto eu como a dileta mãe e o fidelíssimo José, com lágrimas de júbilo, prostrados por terra, demos louvores e ações de graças ao Pai, porque se dignava, daquela maneira, realizar o desejo de meu coração, como também o da minha mãe e de José, embora eles sentissem algum pesar por temer de ver minha pessoa em tantos padecimentos. Mas eu, que desejava sofrer de todos os modos, em pobreza, em abjeção e falta do necessário, muito me regozijava por estar reduzido assim, e embora experimentasse alguma amargura por minha dileta mãe e por José, alegrava-me contudo pelo mérito grande que conquistavam, vendo-os tão resignados às disposições de meu pai e seguirem com tanta prontidão a sua vontade. Tendo louvado e agradecido ao Pai por aquele pequeno asilo com o qual se dignara prover-me, agradeci-lhe também por parte de meus irmãos, que se achavam em semelhantes ocorrências, e vendo-se consolados e providos pela liberalidade de meu dileto Pai, não se recordam de usar para com ele ato algum de gratidão, dando-lhe graças. Ofereci-lhe ainda o ato tão heróico que havia praticado, porque sendo verdadeiro Filho de Deus e por isso absoluto Senhor do Universo, contentei-me com habitação tão vil e pobre, e pedi-lhe se dignasse receber tal ato em suplência por aqueles que não se contentam jamais, e como fossem donos de toda a criação, tudo querem para seu serviço e comodidade, sem aceitarem sofrer o que significa pobreza e falta do supérfluo. Vendo que disto era atacada a maior parte de meus irmãos, com solicitude maior duplicava as ofertas ao Pai, e cada vez mais me mostrava contente e feliz
com aquela grande pobreza, humilhação e abjeção para ofertar em troca de tanta comodidade e luxo e tantas coisas supérfluas e fúteis que os meus irmãos tinham e não sabiam agradecer. E a fim também de que o pai ficasse satisfeito, como deveras ficava, com amor inefável, contemplava a minha humanidade no meio de tantas tribulações, e vendo-a contente e conformada com a sua vontade, muito se alegrava e nisto se comprazia. Rendidas as devidas graças e feitos alguns atos de adoração ao Pai, dileto unidos aos da minha mãe de José, estávamos muito alegres, achando-nos em tamanha pobreza e carentes, de fato, de qualquer socorro humano. Necessidade de alívio. Grande esposa minha, era a necessidade de cada um de nós. Sentia-se um grande alívio, estando pela viagem muito atribulados e abatidos as nossas humanidades, e precisando de nutrir-nos para subsistir, embora carregado por minha dileta mãe. Não sentisse cansaço algum, sentia o dela, como também o de José. Portanto, eu supliquei ao Pai que se dignasse enviar-nos algum conforto, para que a dileta mãe e seu esposo pudessem se fortificar, pois a hora era tardia e não podiam ir em busca de alguma esmola, tanto mais que haviam sido tão maltratados por toda aquela gente. O Pai dignou-se mandar-nos o alimento por meio de seus anjos. Após a dileta mãe ter me nutrido com o seu puríssimo leite, tomou seu esposo e com seu esposo o alimento que lhe havia mandado meu pai. Podeis imaginar o júbilo com o qual receberam aquela comida. E depois de se terem refeito, com lágrimas de ternura, genuflexos no pavimento, renderam graças ao doador de todo o bem, exaltando a sua providência. Agradeci também eu a meu pai pela caridade, pelo amor que usara comigo, e agradeci mesmo por parte de todos os meus irmãos, como costumava fazer sempre, e em particular por aqueles que nisto falham em não agradecer. Pedi-lhe se dignasse ser liberal para com os meus irmãos em penúria, provendo-os em suas necessidades. O pai se mostrava muito inclinado a isto e compassivo. Repousam na terra nua. Chegada, no entanto, a hora do repouso, e não havendo ali senão terra nua, José se pôs à parte e a querida mãe, sentada no chão, sustentando-me nos braços, tomou um breve repouso. Quanta compaixão sentia por isso, vendo-os em tamanha pobreza por meu amor. Suplicava ao meu dileto pai se dignasse conferir-lhes tanta graça que de bom grado aceitassem sofrer tal pobreza. Na realidade, o pai o fez, de modo que estavam muito mais contentes naquela miséria do que os grandes senhores em seus faustosos e bem providos palácios. Ademais, dava-lhes tanto consolo e sabor de espírito naquele sono que sua natureza humana ficava muito aliviada e consolada. A oração de Maria e de José. Após o breve repouso, a mãe querida pôs-se em oração, como costumava, quando estava eu a conversar com o pai, e a pedir-lhe pela salvação dos homens. O pai, frequentemente elevando-a em altíssima contemplação, atraía-se o espírito dela, de modo que a fazia ouvir tudo o que se passava entre nós e as instâncias e as orações que lhe apresentava por meus irmãos. Com isto, ela ficava informada e também unia-se muitas vezes a mim nas preces semelhantes, pois o pai fizera com que ela entendesse que lhe eram muito gratas. Recebeu naquela oração, que fez pela primeira vez ali, minha dileta mãe, grande consolo de espírito, e ficou muito confortada e animada para suportar tantos sofrimentos, assim como o fidelíssimo José. Alegrava-me muito com minha querida mãe, como ela se unia a mim na prece, iluminada por meu pai. Fazia orações e preces idênticas às minhas. Alegrava-me ainda mais por ver nisto muito se comprazer meu dileto pai. Oferecia este prazer ao pai e agradecia-lhe pela complacência que nisto depositava, pedindo-lhe se dignasse inspirar no coração de meus irmãos, unirem-se a nós para orar. Porque a oração e as petições de muitos unidos eram-lhe muito agradáveis e gratas. Por isso, mostrava-se também mais liberal em ouvi-las. Prometeu-me fazê-lo, meu pai, como realmente vem fazendo e não deixa de fazer com ninguém. Ainda no tempo conveniente, dei testemunho disso, declarando aos meus discípulos: de fato,
Era muito aprazível ao meu pai que eles se reunissem para orar e suplicar juntos. Prometeu-lhes estar no meio deles sempre, como efetivamente se acha, quando a prece e a oração são quais como devem ser, a ele, tão simultaneamente congregados para a glória dele e proveito próprio. Gratidão de Maria e José. Havendo despontado o dia, a querida mãe e José deram as habituais graças ao Pai, louvando, bendizendo e agradecendo-lhe por teres provido daquele pequeno albergue. Ofereci os agradecimentos ao Pai e pedi-lhe que se dignasse provê-los ainda de todo o necessário para o seu sustento. O Pai mostrou-se assaz, benigno e cortês, tanto mais que ao mérito deles e às minhas orações ajuntava a gratidão em múltiplas ações de graças pelo que tinham recebido, embora fossem coisas que mais proporcionavam sofrimento do que alívio à natureza. Mas eram muito agradáveis e consoladoras para o espírito, porque neles superabundava a graça divina. Supliquei-lhe ainda se dignasse inspirar ao coração de todas as pessoas do mundo, dos meus irmãos, que ao receberem alguma graça do céu, seja mais simples possível serem, de algum modo, providos por ele, e se lembrassem de render graças cheias de afeto, a fim de que ele fosse glorificado e eles próprios se tornassem mais dignos de receber novas graças e favores de Deus. Então filo eu por todos aqueles que o omitem, que não o fazem, para que não ficasse meu Pai privado de glória, que se lhe deve a eles não se tornarem tão indignos de receber as novas graças, pois eu já havia suprido a essa omissão deles. Aprazia-me muito a meu pai todas essas ofertas e preces a ele, se mostrava muito amoroso e benigno para com os meus irmãos por mim, por minha causa, por aquilo que de mim recebia da parte deles, por eles. Eu novamente agradecia-lhe, bendizia-o, louvava-o em nome de todas as pessoas do mundo em todos os tempos, passado, presente e futuro, que iriam receber muitas graças por causa dos meus pedidos. Com isso ficava o Pai muito satisfeito e pronto a conceder a todos, a cada um, as graças com toda a liberalidade, se elas fossem pedidas de todo o coração em meu nome. O paraíso de delícias. À noite, em que estabeleci morada naquela casinha pequena no Egito, pedi ao Pai se dignasse torná-la um paraíso de delícias, onde de bom grado viesse repousar. E já o era, uma vez que a minha pessoa o habitava. Não obstante, para mostrar-me com ele verdadeiro filho obediente, em tudo submisso, fazia-lhe essas preces, tanto mais que sabia serem muito agradáveis. Aquela pequena casinha era habitada por uma multidão de anjos que faziam corte ao meu pai e louvavam-no e honravam-no, suprindo as omissões dos homens. Estavam lá os espíritos angélicos, todos atônitos ao verem minha pessoa tão humilhada em estado tão humilde e pobre. José pede esmola. Depois que a mãe querida e José passaram grande parte da manhã a louvarem o Pai e a bendizeram, e a fizeram as habituais orações, andou José pelos arredores pedindo esmola para poder serem nutridos. Eu suplicava neste momento ao Pai se dignasse fazê-lo encontrar alguma coisa que fosse necessário, como de fato ele encontrou, embora aqueles corações fossem cruéis e sem caridade. Olhava então o fidelíssimo José com grande compaixão e pensava ainda como eu, com o tempo, estaria reduzido a ir à procura de algum pouco de pão para sustentar-me, e ofereci-me ao Pai com toda a prontidão a fazê-lo de boa vontade por seu amor e para dar exemplo aos meus irmãos, a fim de que não se agastassem, nem se envergonhassem de andar à procura de víveres para sustentarem-se quando forem precisados, vendo como eu mesmo me havia humilhado ao fazê-lo para dar-lhes exemplo, sem ter disto necessidade alguma, porque como verdadeiro filho de Deus, eu era dono de todas as coisas e podia pedir ao Pai que me sustentasse pela providência divina, como também a minha mãe e a José, sem precisar de alguém nem andar procurando junto de outros o indispensável. O Pai teria condescendido às minhas petições, como fazia em tudo, mas não quis fazê-lo, ambicionando estar em tudo sujeito àqueles sofrimentos e necessidades a que seriam submetidos meus irmãos. Quis experimentar todas essas misérias a fim de melhor compadecer-me deles, para com que nenhum deles pudessem excusar-me, dizendo que o Filho de Deus não sofreu e experimentou o que sofro agora.
Quis experimentar tudo, por saber que tal era a vontade do meu Pai. Queria Ele que eu deixasse ao mundo o exemplo de todas as virtudes e perfeições inimagináveis. Qualquer ser humano que sofresse qualquer penúria iria ter-me como exemplo. Só me utilizei da divindade unida à minha humanidade para manter-me em vida, pois não teria podido viver humanamente entre tantos sofrimentos sem o milagre da divindade. O paraíso de Maria e das almas. Enquanto José estava procurando esmola para sustentar-se, falei com voz sensível à querida mãe e disse-lhe como se devia comportar em todo o tempo que ali estivéssemos morando. Consolei-a e animei-a a suportar e muito afetuosamente acariciei-a, porque estava muito aflita por ver minha pessoa em tamanha miséria. A mãe ficou então confortada e consolada, desejando, se fosse possível, sofrer até mais, para cumprir a vontade do Pai e a minha, a qual constituía uma só coisa, com o querer do Pai. Estando ali, vendo aquela pequenina casa, já transformada no paraíso por ser habitada por mim, orei com grande instância ao Pai se dignasse conceder favor semelhante a todos os meus irmãos, quando recebem a minha pessoa na casa da sua alma, por meio da graça divina, por meio da comunhão eucarística, que nele se aterroriza todo monstro de vícios e torne-se um paraíso para mim de virtudes e de perfeições, onde eu, meu Pai e o Espírito Santo possamos encontrar suas complacências e as suaves delícias que nós desejamos. Na alma que possui a graça divina, habito por amor do meu Pai, muito gosta de fazer neles sua morada. Sabei que onde se encontra a graça divina, acha-se toda a Trindade reunida, que lá habita por meio da graça e do amor. Ora, estas almas se tornam um paraíso, são muito mais agradáveis ao meu Pai quando se exercitam nas virtudes. Roguei com grande instância ao Pai que desse às almas mencionadas espírito e força tais que pudessem fazer exercício da paciência, da fortaleza e de todas as outras virtudes necessárias de mansidão, de carinho, de agradecimento, pois assim se lhe tornam muito agradáveis a Ele e fica mais honrado e satisfeito. O Pai prometeu-me fazê-lo, e verdadeiramente as almas que aproveitam destas graças e os dons e aplicam-se ao exercício das virtudes verdadeiras e sólidas, assemelham-se a outros tantos paraísos, onde o Pai estabelece morada de muito bom agrado por meio da graça. Nelas se compraz e enriquece-as de novos favores e graças. Vi a minha esposa alguma dessas almas realmente afortunadas por meu Pai, pois sabiam se servir bem das graças do céu, para gosto do meu Pai e para o bem próprio. Agradeci ao Pai por sua condescendência para com as mencionadas almas, e agradeci-lhe também por parte delas, acerca de quanto se dignava operar para seu proveito. Via depois também muitas delas, em quase número infinito, que abusando da graça de Deus, a expulsam de si, sem fazerem conta alguma dos benefícios divinos, servindo-se dos favores divinos para ofenderem mais o meu Pai. Tornam-se indignas de serem habitadas por meu Pai mediante graça e o amor. Em consequência, tornam-se habitações de pecados, de monstros infernais, de ingratidões e de todos os tipos de ofensas. Fazem-se odiosas ao Pai. Ó, desta sim, esposa minha, sentia dó muito grande. Chorava de modo inconsolável a sua desgraça, e tanto mais que elas próprias faziam todo mal a si mesmas, com maus pensamentos, com muitas ingratidões, com muita falta de respeito consigo mesmas. Contristavam-me ainda ver meu Pai expulso tão cinicamente das almas miseráveis, e no atinente a estas, era privado da glória, da complacência e da satisfação que delas desejava retirar. Rogava ao meu Pai ter piedade destas almas e dignar-se com potentes palavras chamá-las novamente a si. E ao retornarem pela penitência, se dignassem recebê-las e dar-lhes a graça. Prometeu-me fazê-lo, Pai benigno e amoroso. E deveras, esposa minha, é grandioso. O Pai mostra-se ao fazê-lo muito misericordioso e infinitamente bom. Uma alma que o expulsara de si assim e dera acesso aos seus inimigos, dos maus pensamentos, de todo tipo de ódio e tristeza por seus pecados e por suas misérias,
Com um só ato de arrependimento é recebida novamente por ele, meu Pai, e é novamente abraçada como se dela nada tivesse recebido de mal, e esquecido de tudo admite-a novamente em sua amizade, como anteriormente. Tal era o maior pesar que assaz me afligia, isto é, ver a grande bondade do Pai e a perversidade dos meus irmãos, que com tanto cinismo dela abusavam novamente e não lhe dão importância alguma. Louvava, bendizia e agradecia a tão grande bondade do meu Pai por parte de todos, que aceitava a eles muitas e muitas vezes que fosse necessário, e especialmente por parte daqueles que não conhecem essa bondade e abusam, não lhe dando importância alguma. O Pai se contentava com aquilo que eu fazia, ao receber de mim a honra, a glória e o agradecimento, e todos os males ficavam para eles miseráveis que, abusando da divindade e da divina bondade, permaneciam em sua cegueira e obstinação, e por isso eram sumamente indignos de se tornarem habitação de Deus. Nos braços de José. Ao retornar o pacientíssimo José, trazendo algumas provisões, também para sua esposa, começaram a render as habituais graças ao meu pai por tudo aquilo de que se dignara provê-los. Falei ao coração da mãe querida, que terminados os louvores divinos, me entregasse por algum tempo aos braços de José. Fê-lo a mãe dileta com grande solicitude, desejando também ela consolar seu fidelíssimo esposo que se achava em tanta angústia, por ter estado durante certo tempo privado de ver-me a mim e sua amada esposa, enquanto saíra em busca de esmola. Também eu tinha desejo muito intenso de proporcionar-lhe consolo àquela alma santa que por meu amor se achava em tal angústia e tribulação. Mal me recebeu nos braços, desfez-se em lágrimas de consolação e alegria, e eu com muitas carícias infantis e amorosas e animando-o, olhavam com olhos compassivos e ele, num êxtase de alegria, ficava inteiramente absorto num prazer inexplicável. Suplicava então ao Pai se dignar atrair a si todos os seus sentidos e a sua alma com todas as suas potências, e lhe fizesse conhecer os mistérios divinos em mim ocultos. Fê-lo meu Pai de maneira assaz e admirável, e sua alma se tornava cada vez mais santificada e iluminada pela luz divina. Rogava ainda ao Pai que, assim como se dignara comunicar a José graças e dons tão sublimes, por meu amor e as minhas instâncias se dignasse conceder semelhantes graças a todos os meus irmãos que se exercitam em atos de humildade e de mortificação por meu amor. Se estivessem aflitos por aquilo que lhes convinha sofrer na prática de semelhantes virtudes, ele se dignasse confortá-los com as divinas consolações. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, esposa caríssima, tal alma merece ser consolada, e meu Pai, sendo muito justo, não deixa de fazê-lo, ao invés, dá com abundância nesta circunstância, fazendo muito mais do que aquilo que ela merece. Alegrava-me ao vê-lo, agradecia a meu Pai, vendo tão liberal para com meus irmãos, e como se revelava inteiramente atento a consolá-los e a satisfazer todos os desejos deles, quando esses são ordenados à sua maior glória e ao proveito de meus irmãos. Estando assim, nos braços de José, e tendo consolado plenamente, enchido sua alma de uma nova graça, como de costume, cada vez que ele me segurava nos braços, conferia-lhe nova graça e favores e o enchia de luzes divinas. Fiz a querida mãe entender que de novo me tomasse nos braços, porque já sua alma sofria aflição de amor, e experimentava grande violência em privar-se de minha pessoa, quase como se lhe partisse o coração no peito. Não obstante, alegrava-se com o bem de José e de bom grado sofria aquela dor, para que ele ficasse consolado. A querida mãe, porém, não ousava jamais reclamar-me, e se eu não a ordenasse, e se José não me devolvesse espontaneamente. Por isso, eu fazia com que José conhecesse por luz divina a violência e angústia de minha puríssima mãe e de sua puríssima esposa, e expirava-lhe o desejo que logo me devolvesse a ela. Imediatamente o fazia obedientíssimo José, privando-se da consolação, para cumprir a minha vontade e consolar sua puríssima esposa. Pé de leite. Recebeu-me novamente a querida mãe, estreitou-me ao coração, e eu, para consolá-la ainda mais, fiz-lhe compreender como tinha necessidade de algum conforto, e por isso ela me refizesse com o seu leite puríssimo. Fê-lo a dileta mãe com grande consolação de sua alma, antes contudo de aleitar-me, pôs-se de joelhos, isto ela o fazia todas as vezes, pedindo a bênção do Pai e rogando-lhe a permissão.
e porque era tão humilde, jamais ousava fazer coisa alguma sem primeiro pedir licença ao meu pai, principalmente quando tinha de dar-me o leite, reputando-se indigníssima para tal. Fazia, primeiro, muitos atos de humildade e humilhação de si mesma, os quais eram muito agradáveis ao meu pai e a mim. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, suplicava ao pai se dignasse enchê-la de uma nova graça. O pai o fazia com muita liberalidade, saciando-lhe a alma de graça. Fazia repercutir ainda no corpo a saciedade, de tal modo que muito de leve se alimentava, porque não sentia necessidade alguma de alimento corporal. Frequentemente fruindo das graças divinas, também a sua humanidade era muito confortada e revigorada, bem mais do que se ela se houvesse nutrido das mais esquisitas iguarias que possam se encontrar no mundo. No entanto, suplicava ao Pai que, assim como concedia à minha humanidade a restauração, assim se dignasse dá-la igualmente aos meus irmãos necessitados, que eu via então. Agradecia ao Pai, que nisso se mostrava muito liberal, por aquilo que se dignara dar-me, e ainda agradecia por parte de todos os meus irmãos do mundo inteiro, que com tanta liberalidade por eles eram providos. Pede para repousar no chão. Depois de haver me alimentado e dado as devidas graças ao Pai, fiz minha dileta mãe entender que queria descansar um pouco, tendo disso a minha humanidade muita necessidade, e por isso me colocasse no chão, pois queria ficar no chão para repousar e privar-me do consolo que sentia ao descansar nos seus braços. A este aviso a mãe dileta encheu-se de dor, não tanto por ficar privada de ter-me no colo, mas pela compaixão sentida em ter-me que colocar sobre a terra nua, tanto mais que a estação estava muito fria e a casa exposta a intempéries de estação e muito estragada. Obedeceu, contudo, e pôs-me no chão para descansar. Ela e seu esposo José, genuflexos, fizeram diante de mim e com muitas lágrimas estavam me contemplando, tendo o coração oprimido de dor ao verem-me daquela maneira, com tanto padecimento. Mas era a vontade do meu pai que suas almas, tendo recebidas muita consolação, experimentassem também grande amargura, embora com muita resignação à sua vontade. Tal foi o teor de vida de minha mãe querida, enquanto viveu na terra. Teve grandes consolações ao tratar comigo, ao criar-me, ao dar-me seu leite, mas teve ainda pesadíssimas tribulações e sofreu grandes angústias ao ver-me sofrer tanto. Estas angústias e trabalhos, porém, faziam-na perecer muito e merecer também, porque eu sofria com grande resignação e conformava-se inteiramente com a vontade de Deus. E assim dava muita alegria a meu pai e a mim. Estava eu, esposa minha, deitado na terra e, de fato, ver-me excitava grande compaixão. Repousava a minha humanidade em minha alma, tratada com meu pai dileto, que muito se comprazia em ver-me em tanta pobreza e miséria. Dizia ao meu pai: Eis, ó Pai amantíssimo, vosso Filho unigênito, jazendo por terra humilhado, em examinação, identificado ao pó. Dignai-vos olhar-me com amor, uma vez que me sujeito a esses padecimentos, por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Fique por estes meus sofrimentos satisfeita a vossa justiça e aplacada a vossa ira, inflamada pela malícia de tantos filhos vossos adotivos, meus irmãos ingratos. Satisfaça em mim, com todo rigor, vossa justa cólera, enquanto protesto querer satisfazer por todos os débitos que os meus irmãos contraíram com vossa divina majestade. Eis-me pronto, ó dileto Pai, a dar-vos a satisfação que vós de mim quereis, e bem razoável que eu, como vosso filho obediente, vos dê toda a satisfação que de mim exigis. Não mais suplico, Pai misericordioso, ter piedade também de todos os meus irmãos. Perdoai a todos e com aqueles que vos pedem. Eu agora vos peço por todos, sem exceção, nem que seja um só, enquanto por todos me humanei. Terminada minha súplica, fez-me ver o dileto Pai como realizava os meus desejos com toda a liberalidade, ficando aplacado e satisfeito quanto a tudo o que pertencia à sua justiça, e como se inclinava benignamente para o gênero humano, a fim de usar em seu favor da infinita misericórdia a quem quisesse se salvar o pudesse, pois realizava ele perfeitamente quanto por mim lhe fora requerido. Mas fez-me ver uma multidão inumerável de meus irmãos que abusariam de sua grande misericórdia e por culpa própria se condenariam.
A esta vista, prorrompi em copioso pranto, derramando muitas lágrimas de compaixão para com aquelas almas infelizes e desgraçadas que abusariam de tão grande misericórdia e bondade. Vendo-me em tamanha aflição, o Pai dileto consolou-me, declarando-me a complacência que depositava em minha pessoa, o grande prazer que eu lhe dava e como ainda muitas almas recuperariam a graça e se salvariam por meio de minhas súplicas. Ofereceu-se ele a dar-lhes a sua graça potente, a qual muitas delas não resistiriam. Ficando com isto um tanto confortado, enxuguei as lágrimas, as quais havia oferecido ao Pai, em desconto dos meus irmãos. Enquanto falava assim com meu pai, estavam minha dileta mãe e seu esposo José prostrados por terra, chorando também eles de compaixão por ver-me em tão grande sofrimento e aflição, cuja causa desconheciam. Via, porém, minha dileta mãe a luz profética, algumas vezes a causa da minha dor, enquanto em outras também esta o Pai lhe escondia, para fazê-la sofrer mais e com isto merecer mais, porque se não sabia a causa. Vinha-lhe a dúvida de ser a razão da minha dor por ter me desagradado, e então mais se inquietava e merecia mais, nos braços de Maria. Estando, pois, nesta grande aflição por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e trazido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa, e ainda algum alívio a seus membros doloridos, que por terem estado tanto tempo por terra e com grande frio, estavam muito precisados de alívio. Com toda a benignidade, condescendeu meu Pai e fez com que anjos preparassem o fogo que jamais havíamos visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe, de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos seus braços, o que ela não ousava fazer antes que eu lhe mandasse. E falei-lhe ainda ao coração com grande ternura, que toda a liberdade me tomasse e com isso se consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente e com seu esposo José avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão, por não haver outro assento, e aqueciam-se, porque estavam muito trazidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe, diante de José, e com a minha presença consolava-os muito. Ora fitava uma, ora o outro, com olhos amorosos e serenos que efetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Senti minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava. E muito mais consolava-me o calor natural que saía do peito, inflamado de amor para comigo, de minha dileta mãe. Enquanto estava assim, aquecendo-me e consolando a mãe com José, agradecia ao Pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me esse consolo a mim, a minha mãe e a José, se dignasse também oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhantes necessidades, principalmente quando se achavam em extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo, e então se fizeram presentes o meu espírito todos os padecimentos pelos quais haveria de passar e que estariam sujeitos todos os meus irmãos, por mim contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles quando estavam experimentando em mim a humanidade. Vi a esposa minha como sofreriam muitos com paciência, mas muitos sofrendo forçosamente e com impaciência perderiam o mérito das virtudes. Daí eu orava principalmente por estes ao meu Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente, com penitências e mortificações, para aplacar a fúria do meu Pai, e com paciência por seu amor à imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los, para que se animassem mais a sofrer, como de fato o Pai faz dileto. Deveras não existe no mundo pessoa, por pobre e aflita ou atribulada que seja no espírito, que outro tanto não vá experimentando misericórdias e providências divinas, quer no temporal como no espiritual, em todo o tempo, passado, presente, até o fim do mundo. Estando, portanto, assim, retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruíamos do socorro divino. Mas isto só se experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível encontrar humanos, valíamos dos meios deles.
não reclamando do meu Pai semelhantes milagres, porque de fato havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo, e experimentar todas as necessidades a que se teria sujeito os meus irmãos também como eu. A refeição frugal. Havendo estado por algum tempo assim, recebendo algum alívio em minha humanidade e consolado a alma da minha mãe e de José, rendemos juntos graças ao meu Pai por tudo que se dignara conceder-nos. A querida mãe e José tiveram algum alívio, alimentando-se daquilo que José havia obtido em esmola. Embora fosse um pouco de pão e outras coisas mesquinhas, não obstante, parecia-lhes uma comida régia. Encontravam nela grande sabor, porque só a minha presença já os reconfortava e servia de condimento a todos os seus alimentos, que eram, na maioria dos casos, somente pão e água. Estava mirando-os com amor e, como se estivesse aproveitando daquela sua refeição, mostrava-lhes com o meu aspecto grande alegria. A complacência e o gosto que sentia com isso oferecia-o ao Pai, em suplência por meus irmãos, principalmente por aqueles que, vendo o próximo provido e socorrido pelo Pai, em vez de se alegrarem e regozijarem-se com isso, e também recordarem-se de agradecer ao Pai, antes se entristecem e invejam, sendo isto assaz abominável e odioso ao Pai, e como os meus irmãos faltariam muito neste ponto. E eu, que já o previa, rezava muito ao Pai, impetrando-lhes misericórdia e oferecendo ao Pai por eles a complacência e o gosto que eu tinha, a fim de que com isto se aplacasse meu Pai com a justiça irado contra eles, por causa da sua perversidade e malícia, e muito mais pela dureza de seus corações, que de fato se mostram nisto bem semelhantes às feras mais selvagens. Ficava cada vez mais aplacado e satisfeito meu Pai, e eu muito me consolava vendo a sua complacência em tudo o que eu fazia em prol dos meus irmãos. Depois de alimentados juntos, deram as devidas graças ao meu Pai, e eu fazia o mesmo, unindo seus agradecimentos aos meus. Ofereci-os ao Pai e eram-lhe muito gratos. Santo Retiro. A querida mãe e seu esposo José passaram alguns dias, segundo este modo de viver naquela casa, e quase num santo retiro. Estavam em contínua oração. Não houve quem viesse vê-los e oferecer-lhes qualquer socorro. Esquecidos de todos, mas muito favorecidos por Deus. Havendo decorrido alguns dias assim em divina contemplação e nos louvores divinos, começou José a procurar serviço na cidade. Querendo exercer o seu ofício e obter algum conforto para sua esposa, ainda achar para a mesma algum trabalho com o qual pudesse ganhar o sustento. Tudo encontrava e tinha bom êxito, embora com grande dificuldade e aborrecimento, porque as mais das vezes era maltratado por aquela gente feroz e bárbara. Enquanto estávamos naquele retiro, oferecia ao Pai as orações e a solidão e o retiro, e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de meus irmãos semelhante exercício, e que no meio da multidão dos cuidados mundanos se retirassem à solidão para orar e tratar do negócio importantíssimo da sua salvação eterna da alma. Assim como pratiquei isso com minha dileta mãe e José, no meio de gentes bárbaras. E assim não desdenhasse praticá-lo eles, por mais que se encontrassem entre homens pecadores e mundanos, tanto mais que aquilo que eu realizava para o bem deles e o que eles mesmos fazem devem servir-lhes para a própria utilidade. Prometeu-me o Pai fazê-lo, tanto mais este que tal retiro é muito necessário para a salvação das almas. Realmente, o vai praticando não deixa de inspirar o coração de todos. Também que se apartem de preocupações mundanas exageradas, retirem-se para cuidar da própria alma e tratar com ele sobre a causa importante de sua salvação eterna. Mas são muito poucos os que dão ouvidos às inspirações divinas por essa causa. O coração se fascina tanto pelos cuidados mundanos e as comodidades, confortos do corpo que eles deixam correr o que se relaciona com suas almas, e parece que não conseguem persuadir-se a tratarem do negócio da própria salvação eterna. Oferecia eu aquele meu retiro ao Pai, por aqueles que não se convencem de fazê-lo, para que com isto o Pai lhes concedesse novos estímulos para o coração e novas inspirações, de modo que se rendessem aos chamados divinos. Como de fato há muitos que depois de grande resistência, no fim se dão por vencidos e correspondem a tudo o que meu Pai lhes inspira. Opera a salvação dos irmãos.
Continuando ali com esta forma de vida, não deixei passar momento algum sem trabalhar junto de meu pai pela salvação de meus irmãos, impetrando-lhes muitas graças. José exercia seu ministério, como também minha querida mãe, trabalhando em alguma coisa para sustentar-me. Mas a maior ocupação deles era estar contemplando a minha pessoa e pensar em fazer-me tudo aquilo que se podiam precisar, atentos à realização da minha vontade. Oferecia ao Pai sua solicitude e o que eu tinha por dar-lhe glória, oferecer-lhe, agradecer-lhe, bendizê-lo e louvá-lo, e suplicava-lhe desse aos meus irmãos solicitude semelhante como a minha para com ele, isto é, que o seu pensamento e ocupação maior sempre fosse, em primeiro lugar, procurar a glória de meu Pai, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe, e depois fazer aquilo que era preciso para a sua própria manutenção. Oferecia a minha solicitude em suplência das omissões da maioria dos meus irmãos. Meu Pai a aceitava e prometia me dar muitas graças aos meus irmãos, a fim de pudessem, todas as vezes que o quisessem, fazer tudo aquilo que por eles lhe suplicava, e ele me prometia. Ó esposa minha, quantas graças então eu obtinha para os meus irmãos, quantas luzes e quantos favores, quanta misericórdia lhes impetravam por meu Pai. Depois via muito bem que eles abusariam disto e não me dariam importância alguma. Apesar disto, jamais deixei de fazer, sem considerar de modo algum sua ingratidão e o desamor que tivesse sentido para comigo, sem qualquer estima comigo por tudo que realizava em prol de sua salvação. E como esta ingratidão e descortesia desagradavam muito a meu pai, oferecia-lhe a gratidão que eu tinha para com ele em suplência das omissões deles, e com isso meu pai ficava muito satisfeito. Como é monstruoso, de fato, ver o amor dedicado por meu pai ao gênero humano, e quanto fiz e realizei para merecer-lhes a vida eterna. E eles ficam de tal modo esquecidos de tantos benefícios, favores e graças que nem ao menos se recordam de um ato de agradecimento ao meu pai e a mim. Na verdade, sua contínua ocupação deveria ser justamente essa: louvar e agradecer ao meu pai por tudo quanto lhes dispensa e imitar-me com a maior perfeição possível. Mas empenham-se em tudo, menos em fazer isto. O mal está em que o dano é deles mesmos. Eles se privam de uma multidão de graças que eu teria dado a eles, e de misericórdias que meu Pai faria chover sobre a vida deles, se eles se mostrassem gratos por eles e pelas outras pessoas, e correspondessem ao seu amor infinito. Vê o morticínio dos inocentes. Via depois, enquanto estava ali morando, o morticínio cruel dos inocentes que Herodes praticou para dar-me a morte também a mim. Ignorando quem eu era, matou a todos, esperando apanhar-me também entre eles. Oh, quanto me afligia sua crueldade para com tantos meninos, e o ódio mortal que me tinha sem fundamento algum. Oprimia-me ainda muito a angústia das pobres mães, e ouvindo seu choro e dos meninos, punha-me também a chorar. Atravessava-me o coração os lamentos das mães desconsoladas. Sendo de coração muito suave e benigno, inteiramente amor, sentia muita dó ao vê-las tão atribuladas por minha causa. Elevavam suas vozes lacrimosas até as estrelas, e na verdade chegavam a penetrar nos ouvidos de meu pai e em meu coração. Mas não era conveniente conceder-lhes a graça que ambicionavam. O coração de Herodes estava obcecado pela paixão que não se deteve jamais diante das inspirações divinas, mas quis que se executasse a ordem cruel e injusta. Não se saciou nem se aplacou enquanto não viu o morticínio universal a todos os meninos inocentes. Oferecia a compaixão que por eles tinha ao meu pai e pedia-lhe que se dignasse consolar as mães aflitas, como efetivamente fazia, dando-lhes graça particular, inspirando aos seus corações que sofressem angústia por seu amor e sacrificassem seus filhos como vítimas à morte, e a fim de que se acelerasse a vinda do Messias, por elas muito esperado. Com este pensamento ia-se consolando muitas das mães aflitas. Via a alma de todas aquelas e dos meninos que eram mortos por minha culpa, e todos antes de descerem ao limbo vinham a mim para reconhecer-me como seu Deus e Redentor. Adoravam-me e com minha bênção partiam, fazendo-me muitos atos de homenagem e gratidão pela bela sorte que lhes coubera de morrer por meu amor. Eu dava-lhes grandes demonstrações do amor que lhes dedicava, animando-os a irem de bom grado para o limbo, porque logo de lá iria tirá-los, depois de minha morte, e conduzi-los ao reino celestial.
Eles partiam jubilosos. Agradecia depois a meu pai, que se comprazia em enviá-los a mim, antes de todos, como um dom, morrendo por meu amor. Se haviam tornado dignos de entrar no reino dos céus para seguir-me aonde quer que fosse. O Pai fazia-me tal dom, a fim de que eu sofresse de bom grado cada vez mais, vendo que já começava a colher um fruto dos meus padecimentos. Experimentava grande consolo ao ver aquelas almas livres da escravidão do pecado e já feitas herdeiras daquela glória que eu viera lhes merecer por meio da minha paixão e morte dolorosa. Agradecia ao Pai o que ele realizava, oferecia-lhe minha consolação e alegria e suplicava-lhe se dignasse fazer coisa semelhante aos meus irmãos. Quando afligidos e angustiados por pessoas iníquas, perseguidos e até mortos, ele fizesse com que todas essas perseguições e angústias lhes obtivessem bastante glória e consolo, merecessem para eles a posse do paraíso. Quanto maiores forem as perseguições, as penas, os trabalhos, tanto maior será a glória que lhes esteja preparada no céu. Tudo isso prometeu-me o Pai. Pedi-lhe ainda que, se ele permitisse a tribulação, quando as pessoas iníquas se erguerem com soberba e atribulassem e oprimissem os inocentes, desse a esses últimos tanta graça e virtude que recebessem tudo de suas mãos e tudo suportassem de boa vontade por seu amor, para adquirirem o reino eterno. Uma vez que lá não entram senão os que passam por muitas tribulações e pelo caminho da cruz e dos trabalhos, conforme eu também passei, e que lhes desse verdadeira luz e sentimento para abraçarem aquelas penas e tribulações e reconhecerem-nas como graças particulares dispensadas para sua alma e salvação, por sua liberalidade e misericórdia, para merecerem a glória imensa no reino dos céus. O Pai mostrava-se pronto a conceder estas tantas graças, luzes e favores aos meus irmãos fiéis, e muito mais àqueles de boa vontade, que tinham o desejo de sofrer por seu amor e para imitar-me ainda mais, como exemplo para eles. Mas fazia-me ainda ver a grande multidão daqueles que, atormentados e oprimidos por homens perversos, com permissão de meu Pai, para que tivessem ocasião de sofrer e se exercitar na virtude e obter com isto o reino dos céus, recusam sofrer, se impacientam contra quem os atormenta, até mesmo seus pais, parentes, não querendo estar de forma alguma sujeitos a nenhum sofrimento, revoltados contra a injustiça e pela perseguição, e chegando muitos a se irritarem completamente contra o meu Pai, por permitir que eles sejam atormentados e oprimidos pelas malvadas perseguições e pelas dores e cruzes. Não querem compreender aquilo que tantas vezes meu Pai lhes deu a entender, a saber que é necessário haver perseguições e tribulações em suas vidas, a fim deles merecerem a vida eterna. Ao ver eu, tão grande multidão de meus irmãos, neste erro, isto é, não quererem aceitar sofrer estas pequenas perseguições em vida e tribulações, que é para chegar ao prêmio prometido, eu sentia grande compaixão e muito me afligia por esta grande cegueira, causada pelo amor próprio e a pouca estima pelo sofrimento. Deveriam considerar antes que todas as consolações que o mundo pode lhes dar só trazem algum alívio à sua própria carne, mas depois precipitam suas almas num abismo de misérias. O sofrimento, porém, eleva o espírito, enche a alma de virtudes sólidas e fala adquirir a vida eterna. Na verdade, quantos errados neste ponto fogem do sofrimento à medida do possível que podem, e não advertem que, fugindo do sofrimento, fogem também da ocasião melhor de agradar ao Pai, que foi preparada por Ele próprio, de adquirirem uma glória maior. Oh, quanto me aflige essa cegueira verificada por mim na maior parte de meus irmãos. Por isso, pedia com grande instância ao meu dileto Pai que os iluminasse e fizesse conhecer a substância e a doçura encontrada sobre a dura casca do sofrer. O Pai não deixa, no entanto, de fazer-lhes conhecer até mesmo através da experiência desta verdade, por mais que muitos não a queiram aceitar e não querem entender o pensamento, embora por eles bem conhecido, de não poderem se esquivar daquelas perseguições, daquelas tribulações, daqueles padecimentos, daquelas opressões. Portanto, deveriam ao menos fazer da necessidade e da sua virtude assim para todos dar muita graça neste particular. Na verdade, vi ainda os efeitos admiráveis dessa em muitas almas, mas muitas também os empregavam mal.
por parte das primeiras, dava graça ao Pai, e quanto às segundas, rezava que tivesse compaixão delas e desculpasse-lhes a cegueira. Sem dúvida, são dignas de compaixão por sofrerem forçosamente e sem adquirirem mérito nenhum, visto não quererem receber tudo das mãos do Pai e servirem-se mal daquilo que deveriam usar para o bem e o proveito de suas almas. As visitas. Estando eu, portanto, com este modo de viver retirado e em tantos padecimentos, minha querida mãe, empregando algum tempo do dia no trabalho manual para ganhar o pão e José igualmente exercendo o seu ofício, começamos a relacionar-nos com algumas pessoas que, tocadas de mera compaixão e atraídos pelas gentis maneiras de minha querida mãe e mais ainda pela amabilidade de meu aspecto, formosura e graça de meu rosto, vinham algumas vezes procurar minha mãe querida e conversar por um breve tempo com ela para ouvirem-na falar. Na verdade, sua palestra arrebatava os corações de todos os que a ouviam. Quanto a mim, cativava-os por certo afeto sobrenatural e santo. Vinham às vezes os pequeninos, almas inocentes, e muito me comprazia em vê-los. Ficavam encantados por minha atração admirável, de fato, causava grande impressão nos corações puros e inocentes. Muito me aprazia vê-los a vir a mim com aquele afeto e simplicidade pueril. Maria ensina. A mãe dileta aproveitava a ocasião destas visitas para tornar conhecido o Deus verdadeiro e alguns daquela nação, embora por natureza fossem ferozes e esquivos ao bem, tanta era a graça e o modo com que os recebia a mãe querida que não podiam resistir e contradizer o quanto ela lhes ensinava. Minha mãe desempenhava frequentemente esta tarefa, conforme ordenado por mim, por vontade de meu pai. Fazia-o de tal modo que, em breve tempo, tornou-se aquela casa uma escola de virtude. Quanto me aprazia ver aquelas almas inteiramente atentas, dadas a crer nas verdades eternas e levadas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oferecia esta minha consolação ao Pai e pedia-lhe se dignasse inserir em seu peito novas inspirações, luzes, graças, para receberem a doutrina celeste, e suplicava-lhe se dignasse insinuar ao coração de meus irmãos sentimentos semelhantes ao da minha querida mãe para a salvação do seu próximo, a fim de que se dispusessem a fazer conhecido o verdadeiro Deus àquelas almas ignorantes e cegas, privadas de luz e de fé. Havia algum tempo que estava ali habitando e sempre no mesmo teor da vida pobre acima referido. Só era concedido para o nosso serviço uma pequena tábua onde eu me deitava para repousar, outra para minha mãe e outra para José, em poucas coisas necessárias para vivermos como pobres forasteiros. A minha querida mãe traziam muitas coisas de presente os que eram instruídos por ela e eram-lhe muito afeiçoados, mas a minha mãe amada tudo recusava e só aceitava aquilo que julgava muito necessário ou para a minha pessoa ou para José, seu esposo. Embora essas visitas à minha querida mãe fossem muito raras, tornaram-se mais frequentes e eram para minha mãe certa incomodidade e sujeição, porque seu desejo era sempre estar só, para atender à contemplação divina e tratar comigo, sendo eu o único objeto amado onde seu coração encontrava todas as delícias imagináveis. Coisa semelhante me acontecia, alegrando-me muito de estar a sós com ela e ouvir os afetos amorosos de seu coração inflamado. Na verdade, seus admiráveis atrativos e raras virtudes haviam me roubado o coração. Tamanho era o gosto que tinha de estar com ela e com ela conversar, que nisto encontrava todas as minhas delícias. Não obstante, privávamos frequentemente desta consolação, preferindo voluntariamente sofrer, se não pela ausência, ou menos pela privação de conversarmos a sós, e principalmente em seu coração, onde eu me fazia ouvir com palavras amorosas e ela igualmente correspondia-me com grande amor e graça, de modo que cada vez mais ficava preso à sua amável convivência. Mas, devendo ela tratar com algumas daquelas pessoas e instruí-las no conhecimento do verdadeiro Deus, privava-se do trabalho familiar comigo, como também eu renunciava àquela consolação. Oferecia esta minha e sua privação ao Pai e pedia-lhe que, em virtude desta nossa mortificação e privação de convivência, feitas para cumprir a sua vontade, se dignasse inspirar sentimento e desapego semelhantes aos meus irmãos, mesmo nas coisas mais santas, para atentar à salvação do próximo, instruí-lo e atraí-lo ao caminho reto da virtude, porque há muitos que, podendo fazê-lo, não o fazem, para atenderem apenas ao que respeita à sua própria satisfação e ao gosto espiritual, sem cuidarem de fazer o que é de maior glória para meu Pai,
a saber, a salvação das almas. Assim como eu deixei a minha glória e o seio do Pai para vir à terra para salvar os homens, e na terra privei-me muitas vezes de tratar com a minha querida mãe, para atender à conquista das almas. Assim, eles não devem desdenhar, abandonar o que apreciam no exercício da contemplação e outros exercícios espirituais para proveito próprio, a fim de cuidarem da salvação do próximo, instruindo-o, ensinando-lhes a lei divina e orientando-o para a virtude. Na verdade, é grandioso privar-se alguém do próprio sossego e consolo espiritual, mas se encontra na solidão e no retiro pelo trato familiar com meu pai. Mas o pensamento de dar-lhe maior prazer faz com que alguém se prive voluntariamente da própria consolação. E por mais que alguém o faça e se prive, não chegará jamais a privar-se tanto quanto me privei eu e minha mãe dileta. Porque ninguém pode jamais chegar a gostar tanto quanto eu gostava de tratar com ela e ela comigo a sós. Apesar de jamais estarem os nossos corações separados um do outro, não obstante, a mera criatura não podia ter a satisfação de tratar atentamente comigo, quando se empregava em semelhante obra de caridade para com todos os que vinham até ela. Fruía então de outro prazer, o de atrair as almas ao conhecimento do Deus verdadeiro e retirá-las da escravidão do demônio. No entanto, era-lhe mais bem agradável estar comigo, tendo eu obtido do Pai a graça suplicada para a salvação de meus irmãos necessitados de ensinamento. Ofereci depois essa privação minha e da minha querida mãe e o pronto desapego meu e dela, de tal consolo, para suprir a omissão dos que, apegados a si próprios e aos gostos espirituais, não sabem privar-se deles por amor ao meu Pai e para cumprirem a sua divina vontade. Estes, portanto, merecem ficar privados de um e de outro em castigo da excessiva afeição a certas coisas, se bem que santas. Por isso, fazia aquela oferta ao meu Pai para suprir esta relutância à divina vontade e o apego às próprias consolações, a fim de que meu Pai não os castigasse com a privação de suas graças, como de fato merecem. O Pai ficava um tanto aplacado com minhas ofertas e prometia-me retardar o castigo e dar-lhes novos impulsos, inspirações mais poderosas e nova graça. Via que muitos disto se serviriam e corresponderiam à vontade divina, fazendo tudo o que meu Pai deles esperava. Isto trazia-me grande consolo e agradecia ao Pai a graça conferida àquelas almas. Por elas implorava nova graça e favores, e em particular o dom da perseverança. Palavras eficazes de Maria. Em tal exercício, segundo este modo de viver, era grande o meu conforto, ver que aquelas almas aprendiam as verdades eternas e ficavam iluminadas. Orava ao Pai se dignasse dar tanta virtude, graça e eficácia às palavras da minha querida mãe, que todos os que a ouvissem ficassem persuadidos da verdade por ela ensinada. Ele fazia, porque tal era sua graça ao falar e tão poderosa a eficácia de suas palavras, que ficava quem a ouvia uma vez não só instruído e persuadido de quanto lhe ensinava, mas ainda muito se lhe afeiçoava. Alcançava grande êxito naquele lugar a mãe querida, e como mestra divina, fazia com que muitos ficassem persuadidos da verdade, e conquanto fossem breves as suas palavras, tinha muita eficácia que se imprimia na mente de quem a ouvia. Por isso, muitos presenteavam a querida mãe, tanto pelo bem que lhes fazia, como ainda pelo amor que lhe dedicavam. Ela, porém, tudo recusava e só às vezes aceitava quanto lhe era muito necessário para a manutenção de sua pessoa e de José. Fazia-o quando se achava sem trabalho, e tanto ela como José não tinham com que se manter. Eu olhava com olhos benignos e amorosos os que vinham, e eram tão potentes os meus olhares que lhes penetravam o coração. Apesar de serem gente bárbara e de coração duro, comoviam-se muito ao ver-me tão benigno e amoroso para com eles. A este respeito, porém, havia orado ao Pai, a fim de que aquelas almas mais se rendessem e se dispusessem a crer nele. A pobreza de Jesus. Estando, pois, naquela pequena casinha, a viver em pobreza, se bem que pudesse obter algum alívio e viver com maior comodidade, jamais quis fazê-lo, de modo que os que me viam ficavam edificados e, pela força do meu exemplo, aprendessem melhor a verdade ensinada por minha mãe, e ainda por jamais ter aceitado presente, preferindo viver pobre e sofrer mesmo quanto ao necessário.
Oferecia este meu sofrimento voluntário ao Pai e a forma de vida que mantinha com minha mãe, para dar àquela gente exemplo da prática daquilo que lhes ensinava minha querida mãe. E pedia-lhe se dignasse insinuar sentimento semelhante ao coração de todos aqueles que se empenhavam neste exercício de ensinar a vida perfeita. Quer dizer, que pratiquem com toda a perfeição o que transmitem aos outros, pois do contrário são frequentemente vãs as suas fadigas, uma vez que o exemplo é mais eficaz do que a palavra. Ainda eu via que muitos se dariam a este exercício, mas não obteriam fruto algum, por divergirem do ensinamento das obras. Por isto, fazia muitas súplicas ao meu Pai que lhes inspirasse a agirem de acordo com o que ensinam, a fim de poderem recolher o ambicionado fruto de seus ensinamentos, a conversão das almas e o mérito próprio. Ao Pai agradavam estas minhas preces e ofertas, e prometiam-me fazer tudo aquilo que lhe pedia, como de fato não omite, mas é tão grande em alguns o amor próprio e a solicitude das preocupações temporais que pouco ouvido dão às inspirações e impulsos da graça, e atribuem importância maior ao seu bem-estar do que ao bem das almas. Não se preocupam por gastarem em vão exortações e provas, porque vivem a seu modo. Que pesar sentia por essa cegueira dos meus irmãos. Realmente, como apresentava ardentes súplicas a este respeito ao meu Pai, para muitos adiantavam, pois, dando ouvidos às inspirações divinas, põem-se a agir verdadeiramente com toda a perfeição. E por isso seus ensinamentos alcançam o pretendido fruto, a saber, a conversão das almas e a glória de meu Pai. Mas, como são poucos os que assim agem, em consequência, o mínimo é o fruto que se vê de tantas doutrinas e ensinamentos. Um coração repleto do Espírito do meu Pai obtém o fruto ambicionado, porque age conforme os ensinamentos divinos, mas um coração repleto do Espírito do mundo, pouco ou nenhum fruto retira de suas próprias palavras, porque vive conforme os ditames dos sentimentos e do mundo. Trata com o Pai a respeito da salvação dos irmãos. Naquele tempo, pois, que vivi no Egito, continuei os habituais exercícios com o meu Pai. Isto é, a todo instante da minha vida, eu bendizia-o, agradecia-lhe por parte de todos os meus irmãos. Pedia-lhe se dignasse iluminar aquela nação onde eu morava, a fim de que, tendo estado entre eles a verdadeira luz, não permanecessem cegos e sepultados na própria ignorância. Que eles se prevalecessem da graça especial que havia empregado para com eles, ao mandar-me habitar aqui a mim, seu filho unigênito. O Pai não deixava de atender às minhas súplicas, enviando aquelas almas infiéis às divinas inspirações. Muitas delas se convertiam e abraçavam a verdadeira fé, e eu dava graças ao Pai e suplicava-lhe continuasse a conceder graças àquele povo. Pedia-lhe e afastasse a idolatria daquele lugar onde eu habitava, e não permitisse, uma vez que estava ali o verdadeiro Deus humanado, que lá fossem adorados os demônios e seus inimigos. Quanto orava, quanto trabalhava em prol das almas, o Pai Eterno comprazia-se muito em mim e em todas as minhas orações, como também nas minhas ofertas, punha suma complacência. E por aquela complacência que punha em mim, pedia-se, dignasse consolar-me, concedendo-me tudo o que lhe pedia para a salvação dos meus irmãos e sua maior glória. Quando, pois, a mãe dileta se aplicava a ensinar alguma alma as verdades eternas, fazia-o sem trépito, mas com grande prudência e sabedoria. Eu, naquele momento, rezava ao Pai pela conversão daquela gente, e para que abraçasse a verdadeira fé, como na realidade eles faziam. Agradecia depois ao Pai a graça conferida à minha querida mãe e a misericórdia empregada para com aquelas almas, ao iluminá-las e recebê-las no número dos seus fiéis. Maria perseguida. Não faltaram, porém, à cara mãe perseguições de alguns daqueles bárbaros. Eu, em semelhantes casos, rezava ao Pai se dignasse mostrar seu poder com algum prodígio e defender sua glória e sua honra, e ainda libertar minha cara mãe e seu esposo da opressão e perseguição daqueles bárbaros. O Pai fê-lo com infinita sabedoria e suma providência, de tal modo que jamais puderam prejudicar a nenhum de nós. Dilatou-se muito a fé naquele país com o correr do tempo, e apesar de minha mãe ensinar alguns com grande silêncio e retiro, a fé se propagou, porque as pessoas já instruídas ensinavam as outras. Em seguida, oferecia aquele primeiro ato de orar genuflexo em terra e pedia-lhe que em virtude daquele ato, que lhe era tão grato e de tanto do seu agrado, se dignasse dar virtude a todos os meus irmãos, a fim de poderem exercitar e praticar semelhante ato e maneira de orar,
que lhe era tão aceitável e grato. Supliquei não fosse negada qualquer graça a quem lhe pedisse prostrado daquela forma, tanto mais se pedisse em meu nome e por meus méritos. Depois rezei que se dignasse fazer-me ver todas as nações assim prostradas em sua presença, adorarem-no como verdadeiro Deus e Senhor de todas as criaturas. E estas minhas súplicas condescendeu benignamente meu Pai, e então disse aquelas palavras: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Foram ouvidos só por minha querida mãe, pois estava ela apenas a assistir a minha pessoa. Logo pedi, como filho verdadeiro e obediente, licença ao Pai de servir-me de todos os meus membros e sentidos, mas em tudo e por tudo para realizar a sua vontade, o seu serviço e sua maior glória. O Pai tudo me condescendeu e eu com sua bênção me ergui. Os primeiros passos. Comecei a dar os primeiros passos, que eram de um menino tenro e um pouco hesitantes. Ofereci-os ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude daqueles passos formados para sua glória, desse tanta força e virtude a todos os meus irmãos que se encaminhassem para a perfeição e regessem e regulassem os próprios passos a tal maneira que jamais o fizessem para desagrado do meu Pai em prejuízo de sua própria alma, mas só para sua glória, a fim de cumprirem a sua vontade e para o próprio proveito espiritual. As primeiras palavras. Formei depois as primeiras palavras em presença de minha querida mãe e de seu esposo José, como acontecera com o caminhar. Minhas primeiras palavras foram de louvor ao meu Pai. Proferi-as com tanta graça e amabilidade que a mãe querida e José desfaziam-se em lágrimas de consolação. Depois saudei os dois e agradeci-lhes tudo o que haviam feito e sofrido por meu amor. Pus-me inteiramente às suas ordens, submetendo-me em tudo e por tudo à obediência a eles, declarando querer viver sujeito a eles durante todo o tempo que estivesse morando com os mesmos. Retirei-me em seguida a sós para orar. Este era, pois, o meu contínuo exercício, a saber, rezar ao Pai. Ofereci ao Pai essas minhas primeiras palavras e aqueles louvores que lhe havia dado, e pedi-lhe que, pelo agrado que eles lhe causaram, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos que com este órgão o houvessem ofendido, e se dignasse abençoar e santificar as línguas deles, no intuito de não se desatarem para proferir palavras ofensivas a ele e ao próximo. Por aquelas minhas palavras a ele tão agradáveis se dignasse aplacar-se em relação a meus irmãos, contra os quais muito se irritara pela gravidade das ofensas que recebera, mais por meio deste órgão do que todos os outros. O Pai se aplacava, mas fazia-me ver a multidão e a gravidade das ofensas que recebia de meus irmãos desta forma. Ó esposa minha, que grande multidão de ofensas recebeu o Pai por meio da língua. Na verdade, quase todos o empregam para tudo, menos em vista do fim para o qual o Pai a concedeu. Ó, quanto me afligia esta grande ofensa que faziam e jazem todos os meus irmãos a meu Pai. Vede que, tendo ele lhes dado o uso da língua para o louvarem, bendizerem, agradecerem e ensinarem a todos como agirem de modo semelhante, eles, pelo contrário, com aquele órgão, ofendem-nos com murmurações, detratações, juramentos, blasfêmias, injúrias, etc. Ó, que coisa monstruosa é esta que fazem as criaturas! Ó, quanto, esposa minha, afligia-me a gravidade e a multidão dessas culpas! Chorava copiosamente tal iniquidade, oferecia-me e apresentava ao Pai a vontade de eternamente louvar, bendizer, agradecer e satisfazer em nome de todos e por parte de todos os meus irmãos que nisto houvessem errado. O Pai aceitava estas ofertas e súplicas que lhe agradavam muito e mostrava-se um tanto aplacado para com os meus irmãos. Prometia-me suspender o castigo merecido pelas ditas culpas e aguardar a penitência. Com isto, portanto, ia me consolando um pouco e aplicava-me muito mais a suplicar ao Pai por eles e a oferecer-lhe todas as minhas obras em satisfação de suas culpas e em impetração de graças. A oração de Jesus. Pedia-lhe ainda que, assim como se dignara prover-me daquela pobre roupa com a qual estava vestido, se dignasse revestir as almas com a veste de sua graça, libertando-as primeiro de todo o liame de culpa. Era sem dúvida, esposa minha, coisa maravilhosa, ver-me menino tão pequenino coberto daquele vestido, com as mãos juntas, os joelhos em terra a orar ao Pai. Estavam ali admirados os espíritos angelicais. Minha dileta mãe José se desfaziam em lágrimas pela compaixão e alegria que experimentavam em olhar-me. Meu Pai, portanto, contemplava-me com tanto amor,
com um rico tesouro de sua divindade, e uma pessoa com a qual havia colocado todos os tesouros de sua riqueza e bondade. Frequentemente dizia-me para consolar-me quando me via naquela postura, tão aflito, triste e humilhado, e repetia-me a miúde: pede-me, meu filho amado, o que desejas de mim? Estou pronto a dar-te tudo o que queres, dizia-me. Ainda com frequência as palavras do Salmo: pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações, conforme Salmo 2:8. Essas palavras causaram-me grande constantemente consolo pela salvação do gênero humano. Eu, então animado pela bondade e liberalidade, pedia somente instantemente a salvação das pessoas. O Pai, por sua vez, prometia-me dar tudo a todos, tanta graça que pudesse se salvarem, quem quisesse fazer o que respeita à própria salvação, à liberdade de cada um. Fazia-me conhecer bem que não se salva efetivamente todos, só quer se salvar aquele que aceita a salvação. Não é meu Pai que se deixa de dar ela. Prepara delicadamente a mãe a desmamá-lo. Chegara também a hora em que devia privar-me de tomar o leite, devendo começar a sustentar-me com alimento comum sólido, de que se nutram os outros, quando maneiras que não sentiu o pesar que de fato teria devido experimentar ao ver retirar-se desta linda consolação. Havia, contudo, já pedido ao Pai que a confortasse com sua graça. Abracei-a com amor de encontro ao seu peito virginal e com grande afeto agradeci-lhe pelo leite puríssimo, que até aquele momento me havia subministrado com tanto amor. Com os joelhos em terra, a querida mãe adorou o Pai e agradeceu-lhe pelo leite miraculoso que lhe havia dado para aleitar-me a mim, seu filho, e pediu-lhe perdão pelo que teria podido faltar ao subministrar-lhe aquele puro alimento. Depois pediu-me perdão se acaso não havia cumprido seu dever ao aleitar-me, e agradeceu-me por ter se dignado receber aquele alimento da sua pessoa e, enquanto filho de Deus, não ter desenhado ser aleitado por uma simples criatura, qual ela era. Humilhou-se muito na presença de meu pai e na minha, ó quanto minha esposa foram gratos e aceitos estes atos do meu pai e a mim. Ficou o pai conquistado pelo seu amor e sua humildade, e fê-lo entender que fosse o que fosse que lhe pedisse, estava pronto a conceder-lhe tudo. Ela outra coisa não pediu, senão tornar-se digna de imitar-me perfeitamente e de jamais se separar de mim. Obteve-o de meu pai com toda aquela perfeição que ela desejava. Eu, pois, tendo ferido seu coração de amor, abraçando-a apertadamente e beijando-a docemente, agradeci-lhe pelo serviço que até aquela hora me havia prestado e pedi-lhe continuasse qual mãe amorosa a amar-me a mim, seu filho único e dileto. Confortei-a muito nesta ocasião e pedi-lhe que me alimentasse no futuro com o mesmo alimento com o qual ela se nutria. Assegurei-lhe que, não tomando mais o seu leite, não devia por isso ter receio de que em mim diminuísse o amor para com ela. Com meu crescimento, cresceria para com ela o meu amor e nela aumentariam a graça e o mérito. A querida mãe ficou resignada inteiramente à vontade do pai e da minha e muito confortada com as minhas palavras. Ofereci depois todos esses atos ao Pai e todos os agradecimentos em suplência por meus irmãos e máxime por aqueles que, havendo recebido muitas graças de meu Pai, não lhe agradecem e não se servem delas em vista do fim pelo qual meu Pai lhes concede. Roguei-lhe ainda se dignasse dar virtude, espírito e graça a todos aqueles que, por sua disposição, devem sentir falta dos alimentos espirituais, para que eles se acomodem ao que o Pai dispõe e não deem as costas à virtude. Efetivamente, a alma, sem este sustento, fica em grande perigo de não avançar na perfeição. Pedi muito a meu Pai que, permitindo essa privação, não deixasse de suprir para com sua graça e ajuda especial de alimentar as almas com outra comida que lhe aprovesse, mantê-las em seu espírito fervor e fazê-las crescer na virtude e na perfeição. O Pai prometeu fazer tudo, como de fato vai realizando com todos esses meus atos de súplica. Ao Pai dava-lhe muito gosto. Por isso se comprazia ao ver-me continuamente pedindo graças e favores para os meus irmãos. Conhecendo eu esta sua complacência, não deixava de praticar incessantemente atos semelhantes. Suplicava ao Pai que, do mesmo modo que se comprazia em ouvir-me, sem jamais se enfastiar, com grande gosto ainda se dignasse ouvir de bom grado as súplicas de meus irmãos, jamais lhe causassem tédio ou fástio,
por mais que eles lhe fossem pouco amorosos e gratos, e se dignasse atendê-los, principalmente quando lhe pedissem as graças em meu nome e por meus méritos. O Pai mostrou-se nisto liberal, prometeu-me e assegurou-me que tudo o que lhe pedisse em meu nome e por meus méritos, tudo haveria de conceder-lhes, se o pedido fosse em assunto de proveito e não de detrimento para eles, porque em tal caso o Pai lhes concederia tantas graças proveitosas. Agradecia por isto ao Pai e fazia-o em nome e por parte de todos aqueles que assim eram prevenidos por sua graça. Amor e benevolência para com São José. Estando ali, pois, com minha dileta mãe José, seu esposo, não deixava de fazer-lhe também aqueles atos de gratidão, de amor, de benevolência, que de fato merecia. Tendo sido fiel e afeiçoado a minha mãe e a mim, tratando-nos com tanto obséquio, respeito e submissão, que realmente mereceu um amor muito grande da parte do meu pai, de mim e da minha querida mãe. Ao começar a proferir palavras, falava-lhe com amor, agradecia-lhe quanto sofria e se afadigava por meu amor. Ao dirigir-lhe estas palavras, enchia-lhe a alma de tal consolo que se desfazia em lágrimas de suavidade, e uma só palavra ouvida de minha boca convertia em alegria todas as amarguras experimentadas naquele duro exílio e em tamanha pobreza. Na verdade, afligia-me muito ao ver pobre, necessitado, a ponto de não poder manter a sua esposa e a minha pessoa com o conforto desejado e tido por indispensável. Eu, contudo, e minha querida mãe não deixávamos de consolá-lo, declarando ser esta a vontade do Pai e a minha. Em consequência, ele se consolava, liquefazia-se-lhe o coração de amor para comigo e para com minha mãe dileta. Por sua vez, era por nós correspondido com amor igual e considerado sempre guarda fiel e provedor de nossas necessidades. Impetrava-lhe de meu pai numerosas graças e fazia que sua alma crescesse sempre em virtude e em signos méritos. Ia frequentemente aos seus braços, acariciava-o, dava-lhe demonstrações de afeto muito intenso. Ele ficava cada vez mais consolado e confirmado na graça, e ardoroso na aquisição das virtudes e do amor divino. Oferecia depois esses mútuos afetos ao Pai e suplicava-lhe que justamente daquele modo se dignasse consolar as almas fiéis que me seguem, imitando seus exemplos. Ele os consolava, confortava e acariciava, fazendo-os experimentar as delícias de seu amor, abraçando-as, estreitando-as ao seu divino coração, a fim de serem mais confirmadas na graça e no amor. O Pai tudo me prometia fazer e com muita liberalidade, tão efetivamente o vai realizando. No entanto, existem poucas destas almas tão fiéis e afeiçoadas como a alma de José, que verdadeiramente fora prevenida pelo meu Pai com a doçura de suas bênçãos, em tal medida que depois de minha querida mãe, não houve nem existiu no mundo uma alma semelhante à sua, tão favorecida e amada por meu Pai, por mim e por minha dileta mãe, por isto tão favorecida e agraciada por nós. Preces comuns e ações de graças. Continuando a morar ali, íamos praticando eu, a querida mãe José, os habituais exercícios de virtude, louvor e ações de graças ao Pai, e em benefício do próximo, que quisesse receber a verdadeira luz, isto é, conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Pedi muito ao dileto Pai, mas não tiveram então pleno efeito o meu desejo e o meu pedido, porque seria preciso que tivesse-lhes pregado publicamente a verdadeira fé e o verdadeiro Deus. Fiquei não obstante, em parte satisfeito, vendo que aquelas almas iam todavia se dispondo e algumas das quais haviam já abraçado a verdadeira fé, por meio destas, com o correr do tempo, e outros auxílios haveriam de se converter e seriam iluminadas, ainda outras. Morte de Herodes. Estando assim, de algum modo consolado, não me faltavam, contudo, preocupações e aflições, uma das quais foi ver que o ímpio Herodes morria em sua obstinação. E depois de haver mandado matar tantos inocentes, finalmente ia-se encerrar a perseguição pelo sepultamento da alma criminosa no profundo dos abismos infernais. Oh, quanto me afligia a sorte dessa infeliz alma desgraçada, e como pela perfídia, ambição, dureza e avareza daquele coração rebelde havia-se precipitado a alma infeliz no bátratro infernal. Senti realmente enorme pesar quando se perdia alguma alma, depois de minha vinda ao mundo, e ao ver, enquanto estava no mundo a sua salvação, elas se precipitavam no abismo infernal. Oh, isso sim, era-me insuportável. Não podia deixar de chorar sua desgraça, que efetivamente era imensa.
Morto o ímpio Herodes, roguei ao Pai, não permitisse mais no mundo surgisse tirano semelhante a ele. Via, todavia, que muitos tiranos cruéis surgiriam no mundo e afligiriam e atormentariam os meus seguidores. Por este motivo, sentia grande pesar, mas consolava-me ao ver que a crueldade e tirania seria a causa de tantas almas se salvarem com grande mérito e adquirirem a palma e a coroa do martírio. Pelo breve sofrimento desta vida frágil, seriam eternamente bem-aventuradas e felizes no céu. Pedi então, com grande instância ao Pai, lhes desse graça e virtude e assistisse todas até o fim dos padecimentos e dos martírios, e depois as levasse consigo ao repouso eterno. Fazia-o com tanta instância e insistência, porque sofriam por minha causa todas aquelas penas, isto é, para serem fiéis a mim, devido ao amor que me dedicavam. Meu pai se mostrava muito benigno e cortês, e assegurou-me haver não só de assisti-las e consolá-las, mas de combater ele próprio com elas, a saber, dar-lhes força e virtude para vencerem e superarem não só o tirano, mas toda espécie de sofrimento e martírio, e depois conduzi-las ao eterno repouso e felicidade. O anjo fala a José. Neste interim, chegado o tempo do retorno a Nazaré, por haver cessado inteiramente a perseguição de Herodes, devido à sua morte, enviou-me o Pai um anjo no sono a José, para avisá-lo de que podia voltar à pátria, por ter já morrido aquele que procurava matar-me. José, havendo despertado do sono, avisou a minha mãe querida e ordenou a partida do Egito. Exortação. Por isso não deixeis, esposa minha, de imitar-me o mais possível em tudo o que eu vos mostrei neste capítulo. Aproveitai meus exemplos, certa de que jamais vos faltarão minha ajuda e a graça do meu Pai. Lá os deu.